Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro. E nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 39, que vem sob o título Ouvindo a Senhora Laura. Antes, como eu sempre faço, te convido para que tu curtas esse vídeo e também compartilhe com outras pessoas que tu sabes que gostam de assuntos espiritualistas e espíritas. Porque quando nós curtimos aqui, meus queridos, nós estamos confirmando ao algoritmo do YouTube que esse material é importante para nós. E automaticamente, então, esse material será partilhado com outras pessoas, o que nos importa verdadeiramente, não é mesmo? Porque nós estamos aqui recebendo essas bênçãos e queremos partilhá-la com o maior número de pessoas possível, para que o bem possa se propagar por mais e mais lugares e assim todos sermos cercados dessa paz, dessas bênçãos e dessa harmonia que recebemos. Vamos então à nossa partilha e eu vou posteriormente tecendo breves comentários. André Luiz nos conta o seguinte: o caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte da minha esposa. Então, meus amados, só relembrando aqui um pouquinho, que quando nós vimos aqui o caso de Tobias, Tobias tinha ali com ele, morando na mesma casa, a primeira esposa e aquela que havia sido sua segunda esposa. Nesta situação, nós vimos então que a afinidade espiritual que ele tinha com a primeira esposa era o que de fato contava para que na vida espiritual ele e ela fossem esposo e esposa. A segunda esposa, então, foi vista por eles, posteriormente ao desencarne, como uma união fraternal. Ela, então, já tinha também um espírito com quem ela tinha contato, com quem ela tinha um amor profundo, que eles ambos reencarnariam em São Paulo, lembram? E eles então teriam uma vida em comum. Ela então era tida como uma filha para a primeira esposa, que a princípio enciumou-se, mas depois, com o contato da vovó que lhe auxiliou a compreender a situação, ela mudou esse quadro. E aquela então que fora a segunda esposa de Tobias, vivia fraternalmente na mesma casa que ele e a primeira esposa, que era a relação matrimonial, no caso, que verdadeiramente contava, não é? Devido à afinidade e ao amor profundo de almas que ele e a primeira esposa tinham um com o outro. Então aqui André Luiz está confabulando nas suas ideias, concatenando os seus pensamentos, que como seria difícil para ele vivenciar uma situação assim entre ele e Zélia, a sua esposa, que ficara na terra quando ele desencarnou. Só que aqui, na verdade, todas essas situações estão preparando André Luiz, porque Zélia na terra já é casada com outro homem e ele não tem ainda essa ciência. André Luiz ainda não sabe, porque ele ainda não visitou a família lá no lar terrestre.
Ele está aqui trabalhando e angariando os bônus horas para que ele então possa posteriormente fazer essa visita. E conforme ele vai angariando esses bônus horas, na verdade ele vai também se preparando espiritualmente para receber essa notícia. Porque pensem comigo, ele ficou no umbral 8 anos. Então, nesse meio tempo, a vida continuou aqui na Terra. E Zélia, ela refez a sua vida, o que é natural, não é mesmo, gente? Quando nós perdemos alguém que nós amamos muito, nós sofremos, nós enfrentamos o luto, mas posteriormente muitas pessoas voltam a ter novo matrimônio, casam-se novamente e prosseguem as suas vidas. Algumas pessoas optam por não se casarem novamente, mas dão continuidade à sua vida e muitos se casam, como foi o caso da Zélia. Só que André Luiz não sabe. Contudo, ele está sendo preparado espiritualmente para lidar com essa situação. E ele então aqui vai concatenando as suas ideias sobre isso. Prosseguindo então a nossa leitura, André Luiz diz o seguinte: aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias, num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens, a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com grande experiência da vida e começou a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre os personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Mas temos nisso uma regra geral? Indaguei. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido?
Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: Não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. E o que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiência dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrestre, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Olha só, gente, que interessante esse diálogo da querida Dona Laura com André Luiz. Ela vai conscientizando ele dos fatos, não é? Porque ele ficou extremamente abalado e sem muito compreender ali a relação de Tobias com as 2 senhoras que moram em sua casa, uma como sua irmã e outra como sua esposa, ambas tendo sido esposas dele na terra. Só que Dona Laura explica aqui a André Luiz que nem todos os espíritos conseguem assimilar essa relação tão bonita e fraternal, não é? Porque não conseguem assimilar
o que Jesus ensinou, a fraternidade uns para com os outros, a importância de convivermos respeitando e perdoando os erros possíveis daquele outro que esteja junto conosco em encarnação. Então, quando esses laços de dor e de sofrimento se perpetuam muitas vezes por longos e longos séculos, até mesmo na vida espiritual, o que acontece é o reencarne de forma consanguínea, ou seja, para que a gente possa curar essas dores, a gente vai reencarnar na mesma família. Muitas vezes nós vamos reconstruir esses laços através do convívio pela família, pelo sangue, que é importantíssimo, não é, gente? Nós vamos reconstruir a nossa caminhada espiritual juntos. Então, no caso de Tobias ali, os 2 matrimônios que ele teve, um foi por amor, que foi o primeiro matrimônio, e o segundo, claro que existia um vínculo de fraternidade entre ambos. Existia, claro, o carinho entre esposo e esposa, mas a segunda relação que ele teve, o segundo matrimônio, era fraternal. Aquela esposa lhe auxiliava, lhe era companheira, mas não passava disso. Cuidava de seus filhos, de sua casa, é claro, estava ali junto com ele, compartilhando todas as situações do dia a dia. Existia evidentemente o afeto entre ambos, mas em questão vibracional, em questão de amor profundo de almas, ele tinha essa relação com a primeira esposa. Então, no desencarne, eles conseguiram formar uma família em fraternidade, porque a primeira esposa assimilou a segunda esposa como uma sua filha, e ele assimilou a segunda esposa como sua irmã, até porque, como nós vimos, em ambos os casos, a relação da primeira esposa com Tobias era de amor verdadeiro e, praticamente, como se poderia dizer, eterno, amor de almas, não é? Um vínculo vibratório verdadeiro nesse sentido. E a segunda esposa de Tobias na Terra, havia também um relacionamento dela com outro espírito que tinha também uma relação vibratória amorosa de almas. Então, eles conseguiram assimilar essa questão fraternal, construir essa fraternidade, apoiar a segunda esposa no seu lar como uma filha, uma irmã, não é? Porque as nossas relações na Terra, elas vão muito além do que aquilo que nós podemos superficialmente entender. É isso que Dona Laura aqui vai explicando com muita propriedade, carinho e boa intenção, boa vontade, amorosidade ao nosso querido André Luiz, para que ele aqui, já estando sendo preparado, possa posteriormente assimilar as situações que vai vivenciar quando reencontrar a sua família na Terra. Vamos continuar então a nossa leitura. André Luiz nos diz o seguinte: a essa altura a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou: aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa, mas para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado que eu sobrepunha a todas as afeições.
No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou: onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda a caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora, não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Então, meus queridos, vamos encerrando assim esse capítulo e que nós possamos refletir sobre a importância da fraternidade, entendendo que as nossas relações não são apenas aquilo que vemos na superfície, são muito mais profundas. Muitas vezes nós estamos aqui consertando situações que vivenciamos erroneamente em outras vidas. Muitas das nossas relações não são apenas de amor carnal. O sexo envolve muito mais do que aquilo que se pode compreender. As energias criativas da sexualidade vão muito além para conserto das nossas vidas. Muitas vezes nós estamos vivendo um relacionamento com uma pessoa que vai muito além da nossa compreensão, vai aquilo que nós precisamos refazer nas nossas vidas que fizemos errado em outras vidas. E, portanto, as relações de matrimônio, de casamento, vão muito além, meus queridos, da nossa compreensão superficial muitas vezes. Nós temos que procurar compreender, refletir sobre esse assunto, que as relações, elas não são apenas de amor, muitas vezes elas são fraternais e de reconstrução de caminhos anteriores, para que nós possamos evoluir juntos na caminhada da nossa evolução espiritual. Que possamos então refletir com profundidade sobre esse capítulo maravilhoso que nós vimos, refletir com muita boa vontade e atenção para a nossa evolução, para o nosso crescimento individual e também coletivo, e que nós possamos então ir nos despedindo, recordando que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos aqui o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o nosso Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós voltamos a ter os estudos da obra de André Luiz.
E todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos ali a recepção das energias benditas, dos fluidos sagrados, do passe proveniente da espiritualidade superior. Sendo assim, meus queridos, vou me despedindo, desejando que Deus, que Jesus Cristo, que Maria Santíssima e toda a espiritualidade superior que se importa conosco, nos abençoe e que nós façamos com muita amorosidade, boa vontade, dedicação e estudo profundo a nossa parte, para o nosso próprio bem e para o bem de todos os envolvidos. Porque esse grande amor que sempre nos acompanha, nunca nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Muita paz e harmonia a todos nós, meus queridos e minhas queridas. Tchau, tchau.